Pessoal, mestre nacional Wesley Silva aqui com vocês novamente. Nós estamos na penúltima rodada do Candidatos, pessoal. Hoje enfrentaram-se Javokir Sindarov com as negras e Anishigiri com as brancas. Esse que foi o confronto mais esperado agora dos últimos tempos, porque Giri é o único jogador que teria condições de nem ultrapassar, né? Seria empatar com o Sindarov ainda em pontuação. Mas vamos ver aqui a primeira partida. O EI com as brancas versus Andrei Zipenko. A partida começou com E4, então veio E5, cavalo F3. E aí, pessoal, o que vocês acham que o Zipenko vai jogar, né? Assim, o pessoal da Elite tá jogando praticamente só cavalo F6, né? Vamos de novo na defesa do Petrov, né? Então aqui veio o cavalo toma E5, D6, cavalo F3, cavalo toma E4, C4, o EI aqui tenta o lance C4. Pessoal, já se tentou de tudo contra a Petrov. Tudo. Vocês podem imaginar. Inclusive as brancas agora já estão com ideias até de dobrar peões. Por exemplo, o lance cavalo C3. E quando tomar com o peão de D, dobrando os próprios peões para tentar alguma coisa contra a Petrov. Muito sólida. Essa é talvez a defesa mais sólida que está acontecendo na Elite. Então aqui veio bispo E7, D4, D5. Aí nós podemos imaginar o pessoal do passado vendo a Petrov, né? Joga o cavalo 2 vezes, joga o peão de D 2 vezes, né? Assim, outros tempos, pessoal. Nós estamos na era dos computadores, né? Onde o computador fala o lance e os jogadores replicam, né? Isso na época do Morph seria um escândalo, né? Jogou 2 vezes o cavalo, jogou 2 vezes o peão de D. Mas é assim que se joga xadrez atualmente. Então veio bispo D3, bispo 2 vezes o bispo, ó. O bispo estava em E7, foi para B4 dando cheque. Então você mostra uma partida dessa, se fosse possível criar uma máquina do tempo e mostrar uma partida dessa pro Morph, eu acho que ele ficaria escandalizado. Aí as brancas jogam F1, que aqui poderia jogar cavalo de B para D2, poderia jogar bispo D2 tranquilamente, pessoal. Mas o EI joga aqui rei F1. Então realmente é uma partida escandalosa, né? Escândalo, né? Escândalo! As brancas estão fazendo coisas escandalosas e as pretas também. Então aqui veio C6, dama C2 ataca ali o cavalo, né? Pressiona o cavalo de E4, então veio roque, sacrificando o peão. Aqui, por exemplo, se bispo toma, peão toma, e você toma com a dama, após torre E8, existe uma grande pressão aqui, no ponto E1. Existe, por exemplo, algumas ideias bem interessantes. Vamos dizer que você jogasse um lance meio descuidado, né? Vamos dizer que aqui não tem muito jeito de fazer um lance descuidado. Eu gostaria de mostrar para vocês a ideia, por exemplo, que teria um sacrifício de dama aqui, caso o cavalo tome torre é um mate, né? Mas todo lance que a dama fizer aqui... por exemplo, dama C2, né? Vamos tentar essa ideia, só para ilustrar para vocês o plano, né? Um lance como dama C2 levaria esse, né? E contra cavalo toma dama, torre E1 seria mate. Então, assim, uma das ideias, né? Que é possível aqui. Então, após roque, jogou aqui A3, atacando o bispo, fazendo o bispo mexer mais uma vez. Então, veio bispo A5, bispo F4 desenvolve, cavalo aqui veio para D7, cavalo C3. Aí nós podemos pensar, né? Por que não jogou cavalo C3 aquela hora, né? Aquela hora não podia, na verdade, né? Então, aqui jogou cavalo C3, então veio bispo toma. Lizovic também ia ficar completamente... ele ia pensar assim, o que tá acontecendo? Ele ia ficar completamente em choque, né? Jogou bispo E7, depois jogou bispo B4, aí depois jogou bispo A5 e agora joga bispo toma C3, né? Assim, 4 lances para trocar por um cavalo que acabou de mexer. Pessoal, outros tempos. Nosso xadrez evoluiu imensamente. Então aqui veio B toma C3, dama A5, ataca o peão de C3, veio C por D5, C por D5, C4, ataca o peão, então veio B6, cavalo D2 ataca o cavalo, F5, uma ideia interessante, né, para tentar manter o cavalo em E4. Então aqui o EI joga rei G1 para sair dessa diagonal, sair possíveis temas aqui, poder atacar o cavalo aqui sem ter que se preocupar com algum cheque que possa acontecer aqui. Xadrez profilático é isso, pessoal. Assim, a gente evita o lance, mesmo que pareça um absurdo, né?
Aqui, por exemplo, não tem nenhuma peça que possa atacar o rei em diagonal aqui. Mas a gente tem que pensar que pode acontecer, né? Então, assim, ele já joga rei G1, então vem bispo B7, joga F3, ataca o cavalo. O Ezipenko aqui não vai tirar o cavalo, ele mantém o cavalo aqui, joga aqui o lance torre de A para C8, o computador diz que é uma chance perdida. O computador aqui gostaria de jogar cavalo de D para C5 e a posição vira um caos absurdo. Aqui viraria um caos absoluto. Como eu disse para vocês, ó, por exemplo, nós como D toma C5, já leva a mate. Eu comentei com vocês sobre as diagonais. Parece absurdo, mas as coisas acontecem, né? A gente acha que não, mas coisas ruins acontecem. Então aqui, por exemplo, o bispo E3, toma. E aqui mate, né? Então a gente já vê como que, sim, as coisas, mesmo que pareçam absurdas, mesmo que pareça que não há nenhum perigo, pode acontecer de ter perigo. Então o computador gostava dessa ideia de cavalo de D para C5, porque não podia tomar em C5. E aqui, caso tomasse, por exemplo, em E4, o computador joga F, toma E4, que ataca aqui o bispo e seguiria o jogo, né? Posição bem difícil de jogar com as brancas. O computador aqui dá uma vantagem de 1.14 para as pretas. Mas o Ezipenko jogou torre de A para C8, que é um lance interessante. Também o computador dá chance perdida, porque ele queria esse cavalo de D para C5. Então aqui vem H4. Para caso venha essa ideia, o EI está antecipando essa ideia, porque agora ele pode tomar, e contra a dama toma, ele tem a casa de H2 para fugir. Então, às vezes um lance que parece que não faz muito sentido é porque o jogador está calculando lá na frente. Ele provavelmente aqui ele já viu essa ideia. Inclusive o Ezipenko joga cavalo de D para C5. Só que aqui o EI vai e joga D toma C5. Ele aceita o sacrifício. Então vem dama toma C5 cheque, rei H2. E qual que era a ideia do Ezipenko? Jogar aqui dama F2. Esse lance é um lance interessante, porque se aqui as brancas fazem um lance que não faz muito sentido, por exemplo, um lance com A4, vou fazer aqui só para vocês entenderem aqui o plano. O lance simplesmente é dama toma H4 e recupera. Então tem que evitar esse plano, tem que evitar essa ideia. Se você joga um lance como G3, ele chama o árbitro, né? Que o computador não está deixando fazer esse lance porque é, lance regular. Então já ele chama o árbitro para você na hora. Não dá para defender esse peão. Então se você joga um lance como o bispo G5, aí agora eu poderia seguir uma ideia como cavalo toma G5. E se você joga H toma G5, tem dama cheque, rei G1, dama cheque. E essa posição incrivelmente vai acabar empatando por tripla repetição. Porque se você joga um lance como rei F1, aí você está completamente perdido. Olha lá a torre, ó. Já 1. Então aqui dá por A1 e as pretas vencem. Então é uma posição super difícil de jogar. Aqui, por exemplo, depois de dama F2, o EI tem que acertar o lance aqui. Ele joga rei H3, que é um lance bem difícil, na minha opinião. Mexer o rei ainda mais uma casa para cima, né? Parecendo que tá levando o rei para junto das peças pretas aqui. Então vem dama D4, que pressiona ali o bispo, pressiona a torre, pressiona o peão de C. Tomar aqui no centro com o peão de F é bem perigoso, porque quando retoma, ataca o bispo e ataca o bispo de F4. Então aqui depois de dama D4, o EI toma de bispo em E4, vem F toma E4, ele joga o bispo G3 e está estabilizando, está conseguindo estabilizar aos poucos. Então vem E3, ataca o cavalo, cavalo B3 ataca a dama, dama F6, C5, vem bispo A6, a ideia agora é tentar apoiar o peão de E. Então aqui vem torre de A para C1, então vem B toma C5, e o que as pretas conseguiram aqui com o sacrifício de peças que elas fizeram? Nesse momento tem 2 peões pela peça e são os peões móveis. Então a gente pode dizer que tem uma certa compensação aqui. Então vem dama D1, bispo C4 ataca cavalo. Aqui vai começar um momento interessante da partida, que o EI joga cavalo A5, vem dama cheque, H2, vem bispo A6, ele joga cavalo B3, vem bispo C4, cavalo A5, bispo A6, cavalo B3, bispo C4. E aqui, pessoal, para decepção de todo mundo aqui, que achou que eles iam empatar, eles não vão empatar. O EI aqui, ele joga torre E1, recusa a tripla repetição. É uma decepção, né? Porque nesse torneio todo mundo tá empatando as partidas, meio que sem luta.
Então aqui vem torre de F para E8, jogou cavalo A5, vem bispo A6, cavalo B3, bispo C4, cavalo A5, bispo A6. E mais uma vez, pessoal, para decepção da imensa maioria das pessoas que querem um empate, o EI aqui ele recusa novamente e joga dama A4. Então aqui vem torre D8, né? Torre de E para D8. Então aqui vem cavalo B3, bispo C4, cavalo A5, bispo A6, cavalo B3, bispo C4. E aqui, pessoal, finalmente o EI para de repetir e joga torre C3. Ele recusa novamente o empate. E por que isso está acontecendo, pessoal? Vocês podem pensar, mas por que está repetindo esses lances toda hora, repete 2 vezes? Isso é porque nesse torneio não tem acréscimo, só tem acréscimo a partir do lance 40. Então os jogadores eles estão fazendo isso porque aí vai chegando perto do lance 40 onde vai ganhar mais tempo. Então o EI vai fazendo esse tipo de lance para chegar logo no lance 40 e ele ter mais meia hora para pensar. Então, assim, é uma estratégia muito típica esse tipo de ideia. Claro que o EI não quer empatar, ele tem uma peça a mais. Então aqui ele jogou torre C3. Então vem E2, cavalo C1, dama A6 oferecendo troca de damas, jogou dama C2, aí veio torre E8, cavalo D3, bloqueando a ação do bispo aqui no peão de E2, então agora o peão está caindo. Então aqui vem dama F6, veio torre também E2, e aí o grande trunfo que o executivo tinha, que era esse peão passado na sétima, ele acaba de perder esse peão e ele abandona a partida. Uma partida muito interessante, o EI jogou aqui bem, de forma dinâmica. De repente ele ficou nas cordas, ficou ali só se defendendo, recusou o empate e conseguiu tomar o peão, conseguiu refutar o sacrifício e ganhou a partida. Então, uma partida bem interessante aqui do EI. Vamos ver a próxima partida do dia, pessoal. Nós podemos ver agora Hikaru Nakamura versus Matias Blubal. O sólido Matias Blubal. Sólido Matias Blubal. Aqui o Nakamura começou com C4, então veio E6, cavalo C3, D5, D4, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, cavalo F3, H6, bispo toma, peão toma, E3, roque, dama B3, C6, bispo D3, dama B6. Pessoal, essa partida, já vou adiantar para vocês que os dois jogadores jogando sólido. Aqui ofereceu troca de peça, tirou a dama, também bispo E6, rocou, cavalo aqui para D7, colar 4 ataca a dama B4, A3 ataca a dama, vem a dama para E7, então vem B4, B5, cavalo C5, cavalo toma o peão de B, vem A5, A4, B4, e aqui a gente pode pensar numa levíssima vantagem para as pretas devido a esse peão passado. Mas já trocou bastante peça. Já trocou um par de peças, né? Um par de cavalos e um par de bispos. No caso, quando eu falo um par de bispos, já trocou um bispo, né? Na verdade, das brancas, né? E um cavalo pelos 2 cavalos das pretas, né? Então, assim, a gente tem par de bispos aqui para as pretas e o peão passado em B. Então, uma leve vantagem para as pretas. Mas já trocou bastante peça. Então, aqui vem torre de A para E1, dama D7, vem cavalo D2, G6, F4, bispo F5, oferecendo mais uma troca de peça, trocou. E aí a gente está caminhando já a largos passos para o final muito igualado, né? Então aqui vem cavalo F3, vem rei H7, F2, torre de A para E8, rei A2, torre G8, G3, torre E6, rei D3, torre G7, torre aqui de F para G1, H5, H3, rei G8, vem a torre de E para F1, bispo D8. Não tá acontecendo nada, pessoal, agora. Cavalo E5, vem bispo C7, voltou o cavalo, voltou o bispo, torre F2, torre H6, não tá acontecendo absolutamente nada. Então, torre G2, rei F8, rei A2, torre G8, torre H2, torre G7, cavalo E5, bispo C7, voltou o cavalo, voltou o rei, rei F3, torre G8, torre G2. E aqui, pessoal, eles estavam só cumprindo tabela até chegar no lance 41, que é quando podem oferecer empate. Chegou no lance 41, empate como um acordo, pessoal. Vamos ver então a partida do nosso querido Fabiano Caruana. Para muitos, o que era favorito no torneio. Fez um torneio muito bom até aqui, podemos assim dizer. O torneio ainda não acabou, né? Ainda tem uma rodada, mas Caruana não tem mais nenhuma chance. Mas foi um ótimo torneio por parte dele. É porque o Sindarov fez um torneio esplêndido, né? Então aqui o Caruana jogou D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, nós estamos na Ninja. Esse lance cavalo F3 aqui
é conhecido como variante dos 3 cavalos ou variante Kasparov. Então aqui vem B6, bispo G5, H6, bispo H4, G5, bispo G3, cavalo E4, vem dama C2, bispo B7, E3, D6, bispo D3, tomou aqui C3 com cheque, tomou o peão de B, F5, aqui vem C5, quebrando ali no centro, então vem cavalo aqui para D7, C por D6, C por D6, roque, vem aqui dama E7, jogou bispo toma E4, bispo toma E4 ataca a dama E2, bispo B7, vem o cavalo para D2, H5, jogou cavalo C4. Pessoal, e esse lance é um lance que ataca o peão de D, mas ao mesmo tempo é um sacrifício de peça. Vocês conseguem ver onde que o Caruana está sacrificando a peça? Pretas jogam aqui e ganham uma peça. Pessoal, aqui, para aqueles que pausaram o vídeo e pensaram, o lance que ganha uma peça aqui é o lance F4, que é o lance que o Pragnananda faz na partida. E vocês vão ver que o computador não gosta desse lance. O computador aqui queria que jogasse E5 aqui. E vai para uma confusão aqui absurda. Por exemplo, um D toma E5, aí D toma E5, torre de F para D1 ataca o cavalo, né, pressiona o cavalo. Aí teria que jogar um lance super estranho, como torre H6, e seguiria nesse tipo de ideia. Mas o lance que o Pragnananda faz é um lance que ganha uma peça. F4 ganha uma peça, ganhou o bispo. Aí vocês podem dizer assim, não ganha, é só tomar aqui, que foi o que o Caruana fez. Mas, quando toma, agora, o bispo para de ter acesso à casa D6 e vem aqui H4. Pronto, o bispo caiu. Não tem o que fazer para salvar esse bispo. Claro que foi um cálculo muito profundo do Caruana, que ele joga F toma G5, então vem H toma G3, ele joga F toma G3, e aqui o que ele conseguiu pela peça? Vamos pensar aqui o que ele conseguiu pela peça. O rei preto está preso aqui no centro, o peão de D6 está atacado, o peão de E6 está atacado, a torre tem acesso à casa F6, o peão aqui ficou 4 peões passados aqui nessa ala do rei aqui, tem 4 peões passados. Então assim, tem uma grande compensação, E se a gente for contar ainda o número de peões, ele ganhou 3 peões pela peça. Então assim, até aqui o Caruana está jogando uma obra de arte. É isso, uma obra de arte. Então aqui vem torre C8, G6, para jogar agora torre F7 e pressionar muito forte aqui a posição das pretas. O cavalo está pressionando D6, o peão de E6 está atracado. Então assim, a posição está muito difícil de jogar para Pragnananda. Ele joga aqui bispo A6. Também torre aqui. O lance que o computador queria era torre F7 para atacar a dama. Mas o lance que o Caruana faz não é ruim também. Ele joga G7 aqui, que ataca a torre. Então aqui vem torre G8. Joga dama H5 cheque. Tem que jogar rei D8. E aqui torre F7. E aqui parece que a posição já está decretada, né? Assim, a posição está muito difícil de jogar para as pretas. O Pragnananda vai jogar de forma assim brilhante também para tentar defender. Ele joga bispo toma C4, sacrificar a dama. Não tem muito jeito de evitar esse sacrifício de dama. Também torre toma E7, rei toma. Dama G6. Vem cavalo F6. D5, esse lance também é brilhante do Caruana. A ideia aqui é que se o Pragnananda toma com o bispo, agora ele tem acesso à torre F1 e a posição colapsa para as pretas. Esse cavalo não pode sair porque teria dama F7 e acabou a partida. Se toma com o peão de E, a posição também colapsa porque tem torre A1 cheque. E aí, no mínimo, depois de cavalo E4, esses peões estão todos avançando aqui. A posição está desastrosa também, porque o rei está muito aberto. Então aqui ele toma de cavalo. Vem H4, pressionando, avançando os peões ali para jogar H5, H6, H7, e a posição seria um desastre para as pretas. Então aqui volta o cavalo para F6, H5, então ele ganhou, vamos dizer que 2 tempos quando ele jogou H4 e H5. Então aqui vem cavalo toma H5, tem que devolver a peça, tem que entregar mais material para sobreviver. Então vem dama toma H5, torre toma G7, aí vem torre D1, bispo D5, e aqui o Pragnananda está se segurando como pode. Ele está tentando se segurar como pode aqui. Então vem dama H4 cheque, rei D7, dama A4 cheque, rei D8, vem torre F1 para passar a torre e atacar pela coluna F, também torre toma C3, torre cheque,
rei C7. Aqui, por exemplo, se você joga rei para E7, já tem mate em um lance. Então você já vê que a posição é extremamente difícil. Então aqui jogou rei C7, vem dama tomar 7 cheque. Bispo B7. Aí vem dama B8 cheque, rei C6. Jogou dama E8 cheque, rei C5. O rei do Pragnananda vai escapando do jeito que dá. Aqui o computador queria que jogasse o lance G4, que é um lance bem interessante, porque se jogar a torre toma G4, agora tem dama H5 e ganharia a torre, e esse peão avançaria aí para criar problemas para as pretas. Mas aqui o Caruana jogou dama toma E6, e nessa posição aqui o Pragnananda, se ele encontrar o único lance que ele tem nessa posição, ele sobrevive. É uma posição extremamente difícil. Se vocês querem pausar o vídeo e pensar o que vocês fariam aqui com as pretas, só tem um lance que sobrevive. Pessoal, aqui aqueles que puderam encontrar um incrível lance e frio, né? Um lance muito frio. Torre de C por G3. Parabéns, pessoal. Vocês vão sobreviver ao ataque do Caruana. Esse lance aqui agora une as duas torres, pressiona o peão de G, e aí vai ficar tudo harmônico, né? O bispo junto com as duas torres criando contra-jogo aqui. Só que é uma posição muito difícil, porque parece que esse lance vai perder por causa de torre F5 cheque. Mas aqui o Pragnananda volta o rei para C6. Então vem torre F2 defendendo. Rei C7. Torre F7 cheque. E aqui eles concordaram no empate, pessoal. O Pragnananda se defendeu muito bem. O Caruana fez uma obra de arte, uma obra-prima de ataque, mas acabou empatando. E a partida que todos querem ver, né? A partida que decidiu o primeiro lugar no torneio de candidatos. A partida entre Anish Giri com as peças brancas contra Javokhir Sindarov com as negras. Giri jogou D4, então fez D5, C4, E6, cavalo C3, bispo E7. Para aqueles que têm dúvida do porquê bispo E7 não cavalo F6, segue aqui os lances do candidatos aqui, os vídeos anteriores do canal sobre candidatos que eu expliquei o porquê que o pessoal joga bispo E7 no lugar de cavalo F6. Então é só acompanhar aqui os vídeos anteriores que vocês vão perceber essa diferença. Então aqui vem C por D5, é por D5, bispo F4, cavalo F6 é 3, roque, bispo D3, C5, cavalo que vem de G para ir para E2, então vem cavalo C6, roque, bispo G4, D toma C5, bispo toma C5, H3, bispo toma E2, cavalo toma E2, e aí já trocamos um pouquinho de peça. D4, se livrando do peão isolado. Vem E4. Torre E8. Cavalo G3, cavalo D7, A3, cavalo E5. Para pressionar o bispo de D3. Trocou mais um pouco de peça. E aí, pessoal, nós já vamos caminhando para o Sindarov campeão, né? Cada troca que vai acontecendo, a posição vai secando, o Sindarov vai se aproximando mais do título do candidato. Então aqui vem F4, cavalo toma D3. Mais troca. Dama toma, dama B6. E aqui a gente pode ver que ainda tem um peão passado. Então, assim, a posição é objetivamente um pouquinho melhor para as brancas, mas tem que se preocupar com esse peão passado aqui. Então aqui vem E5, dama A6 para oferecer troca de novo. Giri troca, B toma A6, cavalo E4, bispo B6, cavalo D6 ataca a torre, torre E6, cavalo C4, vem F6 para trocar os peões ali. Também torre de A para D1, toma, tomou. Torre D8, torre F4, D3 cheque, F1, bispo C7 pressiona o peão de E5, então vem torre E4 defendendo, torre D5 ataca, F2, bispo toma, torre toma, cavalo toma, torre toma, torre toma. E aí, pessoal, chegamos nesse final, 4 peões contra 4 peões. As pretas têm 2 peões aqui de A e dobrados ainda, mas é muito pouca vantagem aqui. O Giri vai tentar. Então aqui depois de torre B5, jogou B3, rei F7, A4, torre B7, rei E2, rei E6, torre E3 cheque, rei D6, rei D2, A5, torre G3 ataca o peão, também G3, G6 na verdade, né? Então rei C3, torre C7 cheque, rei B2, torre C5, H4, torre E5, torre G4, rei C6, torre C4 cheque, rei D6, G4, torre E2 cheque, rei A3, H6, torre cheque, rei C6, torre F4, torre H2, G5, H toma G5, torre F6 cheque, rei B7, aqui H toma G5, torre G2, torre toma G6, um peão a mais aqui pro Giri, pessoal, e passado ainda,
Mas eu já comentei também com vocês essa questão da torre na frente do peão. A cada lance que o peão faz, ela perde mobilidade. Já a torre preta, a cada lance que o peão branco fizer, ela ganha mobilidade. Então, assim, essa defesa ativa aqui por trás do peão torna praticamente impossível ganhar essa posição aqui para as brancas. Então aqui vem A6, torre G8, rei A7, torre G7, rei B6, G6, rei C6, torre A7, rei B6 volta, torre G7, rei C6, torre A7, rei B6, torre G7, rei C6. E com isso, pessoal, Sindarov campeão do Candidatos. Vai enfrentar o Gukesh no final do ano, Javokhir Sindarov. Assim, um torneio brilhante, um torneio espetacular. Ele farmou hate no Candidatos. Então, assim, o Gukesh, na minha opinião, ele vai perder pro Sindarov no final do ano. Assim, eu diria que nós vamos ter novo campeão mundial no final do ano, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo. Não percam que nós vamos fazer ainda a análise da última rodada do Candidatos, mesmo que a gente já saiba que agora o Sindarov é o campeão com 9,5. Assim, uma performance brutal, 9,5 em 13. Isso que ele tirou o pé, né, vamos dizer assim, do acelerador nas rodadas finais. Então, assim, é isso, pessoal. Sindarov campeão. Não percam a última rodada. Até o nosso próximo vídeo.